E esses cantores, quem acompanhou aquilo? Uma inclinação assim, os edifícios estão inclinados. Alguns. Eu estive lá, verifiquei isso. 25 graus da vertical. Mas o que interessava era para perguntar ali ao engenheiro Alves o que já foi feito pela universidade, pela Faculdade de Ciência em particular, o Departamento de Engenharia Gráfica, para a cultura na nossa sociedade, de colocação dos pontos de observação para a verificação das grandes obras. Não sei se de facto nessas pontes que estão a ser construídas, se existem esses pontos, se não existem, que esse é meramente importante a colocação, a verificação das obras depois de concluídas, antes das cargas e depois das cargas. Portanto, eu gostaria de saber se, de facto, o que é que nós estamos a fazer, o que é que já foi feito para a divulgação desse conhecimento e ser então aplicado ali para que as obras, nossos governantes ponham em prática na fiscalização e evitarmos que depois de tudo, já depois do mal salastral, que nos preocupamos para corrigir o mal. Obrigado. Mestre Comando, obrigado pela questão. E a questão que o Mestre Comando colocou é bastante pertinente. Não sei se é por coincidência, o Mestre Comando até citou uma palavra que não temos cultura. E há dias o Ministério da Construção realizou uma palestra, lançou o seu primeiro. Aliás, esse tema não vou adiantar porque esse tema vai ser apresentado aqui. E o engenheiro Arthur, um antigo nosso estudante de engenharia geográfica, que é o atual diretor do SIG, convidou-me, do Ministério da Construção, convidou-me no lançamento da primeira plataforma do Sistema de Informações Geográficas no Ministério da Construção. E, na realidade, apresentou-se as grandes obras que o Ministério fez. E, por curiosidade, haviam estudantes do nosso curso assistirem também. E chegou uma questão, dois dos quais o engenheiro Gama, já é estudante nosso, perguntou qual é a forma que o Ministério da Construção controla as obras, como é que são controladas, do que aprendemos. Foi uma questão bastante interessante. Ele perguntou ao tal engenheiro das obras, o responsável das obras, do que aprendemos na nossa faculdade, onde é que se encontram da obra que mostrou, que apresentou. Nós não vimos nenhum ponto de controle. Não vou citar aqui nomes, mas infelizmente a resposta foi um tanto quanto caiu mal. E o engenheiro responde da seguinte forma: não é cultura em Angola colocarmos pontos de controle nas obras. E eu em seguida chamei a atenção de que são vidas humanas que estão em jogo. Então tem que mudar essa cultura porque há vidas humanas em risco. E na realidade é o que se passa. As grandes obras que nós temos aqui, infelizmente, não têm pontos de controle. As grandes barragens têm sim, mas há pontes que podem ser elas pequeninas, não faz mal, aquilo tem a pressão. A apresentação foi inclusive da ponte molhada. Não se viu lá nenhum ponto e o jovem perguntou. Eu vi a sua apresentação e na ponte molhada não há nenhum ponto de controle. Ele reconheceu, na realidade, que não há ponto de controle e nós todos sabemos que a ponte molhada está sobre uma zona que, sob pressão constante da água. Tempo seco, tempo de chuva, está ali sempre a água a passar. E então, infelizmente, o engenheiro diz que não há essa cultura. O que é que se fez? Primeiro agradecemos já ao Ministério da Construção pelo facto de dar o passo de convidar especialistas da universidade a participar. E nesta mesma apresentação, a universidade recomendou ao Ministério que através das equipas de fiscalização, através das equipas de projeto
que prestem atenção precisamente na rede de controle, no sistema de controle às obras. As recomendações foram dadas, o engenheiro Arthur é nosso da casa, levou as recomendações, acho eu que vai fazer entrega aquelas recomendações. Esse foi um dos passos que foi mudado. Aliás, as outras obras em que são visitadas por nossos docentes, não é? Saem sempre conselhos de se instalar, de se monumentar pontos para controle das obras, que é bastante importante. E eu acho que agora que vem a grande colaboração entre os diferentes ministérios, com a nossa universidade, com a nossa faculdade, acho que o caminho começa a se abrir para nós conseguirmos em conjunto formular leis, formular ideias, criar as condições necessárias para se criar esses pontos de controle nas obras, uma vez que isso é vital. Bom, então, antes de passar a palavra ao próximo colega, iríamos pedir só que levantassem o braço aqueles que ainda queiram colocar alguma questão aos palestrantes. 1, 2, 3. Ok. Com o vice-decano 4. Então vamos começar pelo vice-decano. Não é por ser vice-decano que ele vai ser o primeiro. É porque ele foi o primeiro a pedir. Não é por ser o... E agora eu... O vice-reitor, desculpa. E agora eu ia, em função do tempo também, gostaria só que os próximos colocassem as questões um bocadinho mais rapidamente para... Ainda faltam 2 palestras. Luís, pegadinha. Muito obrigado. Engenheiro Saturno, eu gostaria, por questão da metodologia, nós todos vamos expor os seus problemas depois de porque desta forma eu ponho e depois outros respondem, vamos lhe roubar muito tempo, a questão só de... Muito bem. Portanto, depois do vice-reitor, passamos então para os outros colegas, colocamos todas as questões e depois os palestrantes respondem na sua vez. Bom, eu não vou ser longo. Em primeiro lugar, agradeço à direção do departamento o convite que nos foi formulado por estarmos juntos. É um prazer porque estou em casa. Nós todos crescemos aqui, não quero buscar história. Essa é a nossa casa e vamos envelhecer aqui. GOP, temos que voltar, essa é a nossa casa. E é possível que o serviço retrogou um pouco noutras questões. O fato de engenheiro aqui realmente é um exemplo a seguir. Ele fez a sua história, cabe essa geração. Vamos ver, eu, engenheiro Alves, engenheiro Subúrbio e tantos outros. E o jovem Andrade também que está nos seguindo. Portanto, dava a nós também fazermos a nossa história. É uma reflexão que vamos fazer em casa, o que é que nós também vamos deixar, qual é a lei que vamos deixar. Temos muitos filhos aqui, alguns até já não me conhecem, é próprio. Mas temos muitos filhos que estão nos seguir, mas nós, essa é a nossa geração. E começamos, a gente, a vida foi nos buscar lá no IGCA, para pegar aulas, o que é que nós vamos deixar? Esta é a primeira. A segunda que eu queria... a minha pergunta vai dirigir a Alves. O trabalho que gostei, da atualidade. E eu sei que o Dr. Bessa, que eu vou tratar de engenheiro, gosto de engenheiro, fez um grande trabalho em Camacuba. O que é que pensa sobre o Camacuba? Porque aquele posto aí, das informações, eu ainda não cheguei lá. Eu gostaria que os estudantes, nós todos vamos fazer excursão lá no Camacuba. Eu gostaria. Porque é um ponto muito importante. E a informação que eu tenho é que é um ponto minimamente está abandonado. O que é que nós podemos fazer com esse ponto de Camacuba? Sobretudo, este ponto de referência que acabou de dizer. Ok? E, portanto, vamos responder o que é que pensa sobre aquele ponto.
Bom, nós temos neste momento ainda aquela rede que os nossos antigos engenheiros geógrafos deixaram em Angola. O que é que nós pensamos sobre a sua modernização? Qual é a história? Isso que eu estou a dizer. Qual é a história que nós vamos deixar da nossa geração? Com o modernismo, com o novo sistema que temos de GPS, tanto, o que é que nós vamos deixar? Agora, ao ordem de engenheiro, está-se a falar muito de muitos intrusos. Penso que tem palavra nenhuma a dizer. O engenheiro, a ordem de engenheiro tem palavra a dizer. Eu que ando nas províncias, como vejo o sofre, sobretudo as nossas cidades, a maneira que está sendo construída, quer dizer, não há nada lá. Depois, quando surge também um pouco de ambição entre nós também, penso que estamos mais no dinheiro que fazer história. Isto que acabaram de levantar bem pouco tempo, de que a casa ou o condomínio da zona Angola, as casas estão todas tortas, podemos levar aqui nossos estudantes e ir lá como a gente fazia quando apareceu o primeiro aparelho do GPS. Íamos com os estudantes lá, vamos criar um ponto lá e vamos observando. Isto é também trabalho de fim do curso dos nossos estudantes. Penso que é preciso também buscar sempre o que é que vamos ganhar com isso, qual o dinheiro. É o conhecimento, é o enriquecimento daquilo que o nosso estudante merece. Portanto, para mim é tudo. Eu queria dizer muito obrigado. Sim, podemos passar para o colega seguinte, lá atrás. Aqui primeiro, está primeiro aqui. Depois é militar, o jornal tem que respeitar. Sim, muito obrigado. Primeiro pelo convite, que os agradecimentos já foram apresentados pelo meu chefe. Eu tenho três situações ou três inquietações que quero apresentar aqui. Mas eu gostaria de... Eu até anotei que seria a terceira, mas vou começar pela terceira, que é mesmo da Ordem dos Engenheiros. Eu alinho-me à ideia do Sr. Vice-Reitor para dizer mesmo que a Ordem dos Engenheiros tem que funcionar mais. Ou existe como um figurino, ou então deve existir para trabalhar. Os futebolistas têm uma missão, é trazer alegria à população. Quando perdem, não devem justificar-se, não sei o que aqui. Então, as instituições, ao meu entender, estou a falar como acadêmico, desculpe, porque eu quero ver assim, como é que um militar está a falar desse jeito. Eu estou falando aqui como acadêmico. É preciso trabalhar mesmo. Se nós queremos ver, chegarmos pelo menos um dia, termos um centro de controle espacial no nosso país, então nós temos que unir mais, temos que trabalhar a sério. Eu vejo mesmo que há muitas instituições criadas e não está a se criar, não está a se fazer quase nada. Nós conhecemos praticamente o país todo, mas não quero falar dos outros países, das outras províncias. Eu quero falar de uma realidade que eu conheci agora, que é Luanda, a cidade de Luanda. Todos os dias tem obras. E nós, assim, nós conhecemos, nós ligados à área de engenharia geográfica, quando estamos a passar, as pessoas falam mal. Esse aqui não tem engenheiros, pá. Sinceramente, todo dia é engenheiro, mas pronto. O grande conflito que existe é, conforme o doutor, esqueci-me do nome, desculpem, esclareceu, é que às vezes o chefe manda e escolhe o técnico que ele quiser. E essa pessoa, se calhar, não tem essa formação e exerce esse cargo. Mas, francamente dizendo, existindo uma ordem, uma instituição que defende a especialização, acho que não haveria necessidade de termos esses problemas. A terceira questão é relativamente ao perfil do engenheiro geógrafo. Eu fiquei um tanto quanto... Essa é uma proposta que eu sempre criei dentro de mim. Dentro do currículo da engenharia geográfica, dentro do curso completo,
será que não seria bom se houvesse uma cadeira, pelo menos de geografia física, ou geografia regional, ou geografia geral, suponhamos? Falou-se aqui do município do Alto Zambeze, porque eu vi município do Kazombo, não. Município do Alto Zambeze. Kazombo é a comuna do município do Alto Zambeze. É importante nós conhecermos primeiro o nosso próprio país. Nós sabemos muita coisa. Falamos das Américas e da Rússia, falamos do Brasil, falamos assim, mas infelizmente o nosso país não conhecemos. Então, nós sendo engenheiros e geógrafos, eu defendo primeiro conhecer francamente o nosso país. Devemos estudar os problemas geofísicos do nosso país, os problemas para nos prevenirmos, né, futuramente das calamidades que podem assim não atingir. Só para dizer também que Kazombo é muito importante porque é um dos pontos mais extremos do nosso país. Quando nós estamos a falar que Angola situa-se a 4 graus, 22 minutos, 18 graus, 2 minutos, 11 graus, 41 minutos e 24 graus, 5 minutos. Quer dizer que esses 24 graus, 5 minutos de longitude este a este, onde é que fica isso? Qual é a proximidade? Qual é essa zona? É concretamente na fronteira de Macondo, no município de Alto Zambeze, que estava a se falar aí. É muito importante. Eu fiquei muito por exemplo, gostei imenso quando a faculdade já tem esse projeto ligados às instituições para os nossos irmãos, aqueles que nos seguem, então poderem corrigir aqueles erros que nós todos estamos a cometer. Sim. A terceira questão é mesmo essa, que foi relacionada com, então, dessa minha proposta sobre a cadeira de geografia física no currículo do engenheiro geógrafo. Muito obrigado. Ok, então podemos passar para o colega lá atrás. Muito bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade que me dão. Tenho apenas duas questões. A primeira é para o Dr. Alves. É relacionado ao tema que ele expôs. Ele sugeriu que ele fez uma sugestão que se implantassem pontos nos vértices de uma plataforma. Dê um exemplo aí. Eu gostaria de saber se esses pontos de controle dão apenas informações acerca do deslocamento ou também sobre informações acerca das deformações, porque tendo em conta as várias ações que o professor expôs que incidem sobre a plataforma, ficou assim meio uma inquietação acerca do quimismo. Será que aqueles pontos de controle também dão esse tipo de informações? Okay. E a segunda questão é sobre o plano curricular do curso de Engenharia Geográfica. Será que existe já algum plano feito para a capacitação dos estudantes que estão a ser formados para, como é que eu posso dizer, estarem mais capacitados a exercerem o curso de forma mais moderna, ou seja, utilizarem mais as novas tecnologias, não serem tão clássicos, mas lhes ensinarem, ou seja, capacitarem os alunos a utilizarem, por exemplo, os softwares relacionados à engenharia geográfica. Será que esse tipo de planejamento já está incluído ou ainda é algo à parte do curso de engenharia geográfica? Obrigado, são as minhas questões. Havia mais um colega lá atrás. Acho que desistiu, não é? Não, está ali. Ok, a minha questão vai para o Dr. Alves, que falou do monitoramento das plataformas marítimas. O doutor fez menção dos diferentes causadores da deformação da plataforma
e um deles foram os agentes geoquímicos ou químicos. E nós sabemos que a deformação ou desintegração ou decomposição dos materiais. Normalmente, para os agentes químicos, como é que é feito esse controle da decomposição, atendendo que estamos a trabalhar com satélites de posicionamento? Normalmente podemos controlar deslocamento, se houver desintegração, inclinação. Agora, a decomposição do material. Como é que nós vamos ver que o material alterou a partir de satélites de posicionamento? Desculpa, como é que se chama? Abílio Ivalda. Acho que. Mas não estava na lista, estava? Mas está bem, como é mais ou menos um, não faz grande diferença. Primeiro, obrigado pela grande oportunidade. Eu sou Arthur Mambuco, também estudante do curso de Engenharia Geográfica. E a minha pergunta vai para toda a mesa. Talvez seja uma pergunta de curiosidade. E daqui a pouco, já nos aproximamos do projeto de lançamento do primeiro satélite de Angola. Estamos a ouvir sempre satélite. A minha pergunta é qual é o grau de envolvimento da Faculdade de Ciência, por exemplo, no nosso caso, de Engenharia Geográfica, naquele projeto? Porque estamos a dizer aqui que muitas vezes não somos tidos nem achados. Se uma empresa privada preferir, o patrão preferir o seu trabalhador, o seu executor, a seu agrado, mas pelo menos o Ministério, o Governo, isto será muito triste, não pode preferir. A faculdade tem que intervir. Agora, não sei se é a mesa, senão vamos assustar um dia, o projeto já está lançado, satélite, se nós estamos ali, só estaremos a assistir. Porque uma vez já passei pela zona da Funda, é um motorista que vai me indicar, olha lá já a antena do satélite de Angola. O engenheiro não sabe. Obrigado. Não ficou aqui gravado o nome. Arthur, ok, Arthur. Eu acho então que podemos passar as respostas. Começamos pelo Dr. Suguri. Ok, muito obrigado, senhora moderador. Realmente sobre o plano curricular, né? Ok, sobre o plano curricular relativo tanto à cadeira de Geografia Geral ou Geografia Física. Realmente é pertinente esta observação, porque de facto nós somos os engenheiros geógrafos e temos que ter esta visão por dentro, primeiramente, do nosso país. É uma proposta que vai no ar, nós captamos esta observação e como estamos mesmo com planos portanto, de fazer uma revisão curricular no nosso plano curricular, portanto nós vamos ter em conta este programa, porque é uma observação realmente importante. Obrigado. Sim, obrigado. Primeiro quero agradecer ao Dr. Heitor pelas questões que colocou. Quanto ao ponto Camacupa, está-se a fazer agora um trabalho dos parâmetros de transformação. E na realidade o ponto tem um monumento muito bonito lá. O Dr. Carlos acho que vai, depois disso, eu não sei como é que está o plano. Vamos fazer uma visita a Camacupa. E graças a Deus o ponto está bem conservado. E quanto à história, o senhor vice-reitor, sim, tem grande razão, tem bastante razão, que é necessário que a gente deixe também
Bem, não estamos a pensar em deixar isso agora, né? Mas é necessário que trabalhemos para que essa nova geração, a juventude que tem força, consiga prosseguir com o que nós estamos a fazer. Foi muito pertinente, agradeço ao Sr. Vice-Reitor que na realidade nós estamos nos a esquecer um bocadinho, fazer um bocado de história. É preciso que a gente esqueça, sim senhora, a situação está um bocado difícil, a gente pensa no dinheiro, mete o dinheiro à frente, mas também é necessário pensar na nova geração e deixarmos os instrumentos necessários para que eles consigam também dar prosseguimento o que nós vamos deixar. Quanto à questão do estudante Alves, Alves, né? Alves, é o Alves, sim.